Queridos, graça e paz a todos. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Podemos abrir as Bíblias lá no livro do Apocalipse, capítulo 12. Enquanto você localiza, eu quero render graças ao nosso Deus por esta riquíssima oportunidade de retornar aqui à Rede Plenos. Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhes fortaleça, lhes dê graça. Para mim é uma alegria muito grande poder cooperar com esse ministério, com cada jovem, que a bênção do Senhor repouse continuamente sobre vocês. Também render graças ao Senhor pela vida de Ed Cleito. Deus te abençoe, reverendo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Neto, Estezinha, toda a equipe, né? Eu sei que é uma equipe que lidera esse ministério. Deus seja louvado pela vida de vocês e lhes faça prosperar cada vez mais. Capítulo de número 12, Apocalipse. Eu quero ler com vocês dos versos 1 até o verso 5. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versos 1 ao 5. Amém, filho, obrigado. Eu quero falar-lhes subordinado ao seguinte tema: a mulher e o dragão. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. Diz assim o texto sagrado: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Você diz amém? Diga assim comigo: Senhor Deus, nesta noite eu te peço, fale comigo através da tua palavra. Você pode dizer amém? Primeiramente eu quero parabenizá-los pelo desejo de estudar um livro que de fato tem algumas complexidades, mas é extremamente importante para os nossos dias. Quando nós nos propomos a estudar o livro do Apocalipse, é interessante nós compreendermos que existem algumas escolas de interpretações. Não há uma visão ou uma abordagem que seja uníssona. Existem algumas maneiras de interpretar o Apocalipse. Uma das escolas, ela é conhecida como a escola preterista. A escola preterista, ela pega o livro do Apocalipse e ela coloca quase todo o livro no passado. Por exemplo, eles entendem que dos capítulos 1 até o 18 está atrelado, relacionado apenas a acontecimentos lá do primeiro século, faltando apenas ou restando apenas os capítulos 19 ao 22. Existe uma outra escola conhecida como futurista, e essa escola já faz o inverso. Ela pega quase todo o livro do Apocalipse e lança para o futuro, usando apenas os 3 primeiros capítulos no passado, nos dias de João, e dos capítulos 4 até o 22 ainda acontecimentos que virão. A terceira escola é conhecida como historicista. A escola historicista, ela pega o livro do Apocalipse e ela diz que todos os acontecimentos deram-se exatamente ao longo da história. E a última escola, ela é conhecida como idealista. A escola idealista é interessante porque ela pega o livro e diz: nós temos 2 grandes ideais aqui, o bem e o mal, e eles se antagonizam, eles lutam entre si ao longo de todo o livro.
livro. Aquilo que eu vou lhes apresentar, de alguma maneira, é a soma entre o preterismo e o futurismo. É assim que nós observaremos o livro do Apocalipse. Diferente de olharmos para este livro como sendo uma narrativa linear e cronológica, eu olho para o livro do Apocalipse como sendo ele um ciclo ou uma repetição da mesma história por 7 vezes. É como se nós tivéssemos a mesma história sendo contada e recontada 7 vezes, e cada vez que ela é recontada, ele vai ampliar um pouco mais. Então, por exemplo, você tem sessões no livro do Apocalipse. A primeira sessão do 1 ao 3, a segunda sessão vai do 4 ao 7, a terceira sessão do 8 ao 11, e a quarta sessão é a sessão que nós observamos aqui no capítulo 12. Então nós temos a mesma história sendo contada e recontada várias vezes, com o objetivo de confortar a igreja que estava sob perseguição. Este é o propósito. Nós observamos primeiramente, queridos, que o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João. Quem era João? O discípulo do amor, um homem idoso que foi preso aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. O imperador Domiciano prendeu João, levou-o para uma ilha próxima do mar Egeu, conhecida como Pátimos, e lá ele estava como preso em decorrência da sua fé em Deus. Então, neste ambiente, Cristo revela-se para ele, ressurreto, e ordena-o que ele escreva cartas e mensagens para a igreja de Cristo. Quando você olha o capítulo 12, principalmente o capítulo 12 apenas, eu não vou tratar de toda essa sessão, apenas do 12, nós podemos dividi-la em pelo menos 4 partes. Quantas partes? Quantas partes? 4 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 6. Nós temos uma guerra na terra sendo apresentada. A segunda parte vai dos versos 7 ao 9. Nós temos uma guerra nos céus. Nós temos também uma pequena pausa dos versos 10 ao 12. E dos versos 13 ao 17 nós temos as ações do dragão sendo apresentadas. Então, primeiramente, eu quero que nós observemos essa primeira parte, que é a guerra nos céus. Perceba que o livro de Apocalipse, ele é um livro extremamente simbólico. Eu não devo olhar para este livro e interpretá-lo ao pé da letra. Eu preciso compreender que a literatura apocalíptica, ela tem símbolos que remetem a realidades mais profundas. E eu preciso estar atento a isso, antes de nos aproximar do próprio texto. Perceba que o versículo 1, ele começa logo com uma imagem que é extremamente intrigante para nós. Porque o texto diz assim: apareceu uma grande maravilha nos céus, ou um sinal nos céus. E qual era o sinal que João vai descrever? Ele diz: eu vi uma mulher vestida do sol e tinha debaixo dos seus pés uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Se você observar logicamente, a própria palavra que é usada aqui, sinal, já nos diz que não deve ser observado ao pé da letra. O que é um sinal? O sinal é algo que aponta para além de si. Por exemplo, não existe ninguém entre nós que, indo em uma BR, tem uma placa que está dizendo: olha, posto de gasolina daqui a 2 quilômetros. Você não vai parar diante daquela placa com o seu carro para abastecer, porque você sabe que aquilo é um sinal. Se é um sinal, ele aponta para além de si. Então perceba, aquilo que João vê é algo que nos remete a coisas mais profundas. E a pergunta que nós devemos fazer é: quem é essa mulher? Ou o que ela representa, ou qual é o significado dessa mulher que está sendo mostrada na visão para João. Queridos, existem dicas aqui para que nós entendamos. Primeiramente, vale salientar que existem várias interpretações. Por exemplo, tem alguns que dizem que essa mulher é a Israel, étnico, nação Israel. Outros dizem que é o povo de Deus em todas as épocas. Outros ainda vão além e dizem: não, isso aqui representa Maria. Literalmente é Maria, a mãe de Jesus. Mas vamos observar no texto uma dica.
Versículo 1, a parte B, diz que essa mulher, ela tinha uma coroa com 12 estrelas. A coroa tinha quantas estrelas? 12. Queridos, de onde João extraiu essa informação? Por exemplo, se você parar, lembrar um pouco, você trará à memória um acontecimento do Antigo Testamento que apresenta essa mesma informação. Por exemplo, José, ele teve um sonho, e o sonho de José era que o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam diante dele. Aquelas 12 estrelas representavam o que no sonho de José? As 12 tribos de Israel. Representava o povo da antiga aliança. Então, queridos, essa mulher aqui, vestida de sol, a lua debaixo dos pés e com 12 estrelas, ela representa Israel, não apenas o Israel étnico, mas o povo de Deus, porque você vai observar que alguns outros personagens, antes da nação ser formada, também são inseridos nesta narrativa. Ou seja, é o povo da aliança, é o povo de Deus, são os eleitos do Senhor, são os escolhidos de Deus que de fato Israel faz parte. Agora perceba que na visão de João, ele diz que essa mulher, ela achou-se grávida e ela gritava com dores de parto. Olha a dica, essa mulher é exatamente aquela que gestacionou o Messias. Aquela que gerou o Messias. Jesus veio de qual nação? Jesus veio de qual nação? Dos judeus. Jesus veio deste povo étnico. Então o que João está querendo apresentar é que essa mulher, ela gestacionou o Messias. Essa é a primeira ideia. Mas se tu observares, o texto vai dizer no verso de número 3, do segundo sinal, é que João disse: eu vi um grande dragão vermelho. Perceba que João está querendo trazer à nossa memória aquilo que aconteceu exatamente no Éden. Quem é esse dragão vermelho, queridos? Esse dragão vermelho é a antiga serpente. Esse dragão vermelho é Satanás. Esse dragão vermelho é o diabo. Então João está querendo dizer que quando essa mulher gestacionou, estava com dores de parto para ter aquele menino, o diabo já se colocou de pronto à espreita para tentar causar danos e aniquilar aquela criança. Vocês estão lembrados que lá no Gênesis, após a queda, após o pecado, após a transgressão, Deus chamou todos três, Adão, Eva e a serpente, diante dele. Mas para a mulher, Deus disse em tais termos: eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher. Esta ferirá o calcanhar da semente da mulher, mas ele esmagará a sua cabeça. Existe aqui uma promessa gloriosa. Qual é a promessa? Para que alguém morra envenenado por uma víbora, ele não precisa receber uma picada no coração. Em qualquer lugar que ela picar, ele vai morrer se ela for de fato venenosa. Mas há algo aqui que também está prometido. Qual é? É que quando essa serpente causasse mal à semente da mulher, na mesma hora o pé dele iria esmagar a cabeça da serpente. Deus estava prometendo aquilo que é chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho, que quando o descendente da mulher fosse morto, ele também iria matar ou destruir o poderio do próprio Satanás. Existe um teólogo puritano chamado John Owen, que ele diz que Cristo matou a morte na sua própria morte. Quando Cristo, ele morreu na cruz, Satanás, pensando que tinha triunfado, na realidade estava sentenciada a sua destruição, porque Cristo morre e esmaga a cabeça da serpente. Perceba, Satanás, como diz o texto, esse dragão, ele se colocou preparado. Ele viu que a mulher estava gestacionando aquela criança. Deus disse: vai nascer do teu ventre, vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás ficou tentando todo o Antigo Testamento impedir que o Messias nascesse.
A primeira tentativa, pastor, foi quando ele usou Caim para matar Abel. Ele pensou, vou matar Abel, que é o justo, e agora eu vou impedir de nascer aquele que é a semente da mulher. Lá na frente, nos dias de Davi, Saul tenta matar Davi várias vezes, mas não adianta. Davi prossegue. Quando o povo está na Pérsia, Amã, com aquele sentimento antissemita, querendo matar Mardoqueu e aniquilar o povo de Deus, eu vou destruir, eu vou aniquilar, mas não vai nascer o descendente, não vai nascer esta semente da mulher. Quando o próprio Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos. Era exatamente o dragão tentando fazer com que o descendente da mulher não nascesse. Ele ficou à espreita, ele arquitetou, ele planejou, ele projetou, ele afligiu, ele perseguiu, mas nada conseguiu impedir que o descendente da mulher nascesse. Nada conseguiu impedir que o filho do homem viesse à terra. Satanás, com todas as suas hostes, ele preparou, engendrou, arquitetou, planejou, mas nada pode impedir os planos de Deus. Foi ele que disse: eu velo para cumprir com a minha palavra, eu velo para cumprir com aquilo que eu deliberei. E João está querendo mostrar essa realidade. O dragão, ele se colocou à espreita e disse: eu vou tentar, eu vou aniquilar essa criança, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou impedir que ele nasça. Mas versículo de número 5, olha que coisa gloriosa. Versículo de número 5, você tem aqui como se fosse o resumo da vida de Jesus em apenas um versículo. Porque a Bíblia diz assim: com todas as tentativas de Satanás, a Bíblia diz: e ela deu à luz a um filho homem que há de governar as nações. Com todas as tentativas de Satanás, a Bíblia diz que ela deu à luz a um filho homem. Satanás não tem poder, nem autoridade, nem capacidade para impedir os planos de Deus ao nosso favor. Não adianta. É por isso que da mesma maneira eu e você podemos descansar a nossa alma, porque Ele pode planejar, Ele pode circundar, Ele pode arquitetar, Ele pode engendrar, Ele pode fazer o que quiser, mas os planos de Deus ao meu e ao teu favor não podem ser impedidos. Eu queria que você levantasse a sua mão e recebesse essa palavra, porque o mesmo Deus que velou para cumprir com a sua promessa, ao trazer à tona o Filho do Homem, Ele é o mesmo que cuida da minha e da sua vida. E não existe mal, não existe obras malignas, não existe poderio das trevas, não existe nada. E eu não tenho dúvidas que tem pessoas aqui que antes de chegarem foi planejado, foi arquitetado, foi engendrado. O inimigo fez de tudo para você não chegar, ele fez de tudo para você não sair de casa, ele preparou emboscadas, mas a mão de Deus, ela está estendida sobre a sua vida. Ele quebrou o arco, queimou a lança, os carros no fogo, e por isso Ele está ao teu lado e te dizendo: nada pode impedir o meu agir de Deus. Perceba que, de maneira resumida, 33 anos passam diante dos nossos olhos em um versículo só. Ela deu à luz a um filho que há de governar as nações, reproduzindo aquilo que está no Salmos de número 2, verso 9. Que Cristo, ele nasce, mas ele nasce com essa capacidade, com esse poder. Ele nasceu para governar, ele nasceu para liderar, ele nasceu para sustentar. Foi por isso que quando ele morreu e quando ele foi ser assunto aos céus, antes de mandar os discípulos pregarem, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele estava dizendo: eu reino, eu governo, eu sustento, eu mando, eu delibero. Todas as coisas estão subordinadas ao meu governo. Por isso, vão por todos os cantos pregar o evangelho. Perceba que versículo 5 ele nasce, mas no mesmo versículo 5 ele é arrebatado para o seu trono. Em um versículo só ele resume nascimento e a ascensão de Cristo. Agora perceba que coisa interessante. Essa mesma mulher que deu à luz ao descendente, à semente,
a Bíblia diz que ela é perseguida no verso de número 6. Ou seja, da mesma maneira que ela gestacionou e deu à luz, ela enfrenta perseguições. Mas o que acontece, pastor? A Bíblia diz que ela foge para o deserto, e no deserto existe um lugar preparado para que ela se alimente durante um período de 1260 dias. A mesma coisa acontece no verso 14. Quando a Bíblia diz que Deus deu asas como se fosse de águia, e ela vai para o deserto, e ela é protegida por um tempo e tempos, e metade de tempo, mostrando que Deus é aquele que cuida do seu povo. Mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a investidas, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a problemáticas, mas Jesus Cristo foi aquele que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não existe nada na terra, debaixo da terra, que possa impedir a marcha da igreja. Você faz parte de um povo que está obstinado a viver tudo aquilo que Cristo alcançou na cruz do Calvário. Eu quero que você levante a sua mão e receba essa palavra, porque não existe nada nem ninguém que consiga parar a marcha da igreja. Agora eu quero que você olhe, enquanto dos versos 1 ao 6 nós temos o desenrolar da cena na terra, verso 7, João nos faz olhar para os céus. O que estava acontecendo nas mansões celestiais enquanto Cristo veio à terra e foi assunto aos céus. Olha a linguagem que ele usa. Verso 7. E houve uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram. Nem o seu lugar se achou mais nos céus. E o grande dragão foi lançado fora. Aquela antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana o mundo, ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que coisa tremenda isso aqui. João, ele se utiliza de uma linguagem extremamente impactante aos nossos olhos, reproduzindo aquilo que aconteceu enquanto Cristo morreu e foi assunto aos céus, como se fosse uma grande guerra. Uma guerra entre Miguel, o arcanjo principal dos anjos, e o próprio Satanás. E eles não puderam prevalecer contra Miguel e os anjos. Satanás, ele foi lançado por terra. Se você observar, ainda no verso de número 10, a Bíblia diz que este diabo, ele é o acusador dos nossos irmãos, que acusava de dia e de noite. Escute isso aqui para você entender uma coisa. Satanás, antes de Cristo vir à terra, ele tinha liberdade e acesso aos céus. Satanás, antes de Cristo vir à terra, ele tinha liberdade de comparecer diante da presença de Deus. Como assim, pastor? Simples. Lembrai-vos de Jó. A Bíblia diz que os anjos vieram à presença de Deus, Satanás estava no meio. A Bíblia diz ainda nos dias dos reis, Micaías está sendo levado à presença de Josafá e Acabe, e Micaías disse: eu vi Deus assentado no trono, e um espírito maligno se apresenta diante dele, e diz: eu serei espírito de mentira na boca dos profetas. Lembre-se, por exemplo, de Zacarias capítulo 3. A Bíblia diz que Satanás se coloca do lado do sumo sacerdote e começa a apontar os pecados, as nódoas, as manchas, e dizer: olha, Deus, ele é pecador, ele é miserável, ele falha, ele tem erros. É assim que Satanás agiu ao longo de todo o Antigo Testamento. E eu digo mais, Satanás fazia isso com legitimidade. Fazia com quê? Fazia com quê? Por quê? Porque Deus, ele é justo. Sim ou não? Deus, ele é completamente justo. Se Deus é justo, ele não pode fingir que o pecado não existe. Se Deus é justo, ele não pode ver o mal e simplesmente fazer vista grossa. Ele precisa punir o pecado. No Antigo Testamento existe um paliativo. Qual é o paliativo? Sacrifício de animais. Animais eram mortos. O escritor aos Hebreus diz que é impossível que alguém seja salvo com sangue de bodes, de bois, de touros. É impossível. Eles eram apenas paliativos.
era apenas um escape, para que Deus não punisse o homem completamente. Então toda vez que alguém pecava, matava-se um animal, para que de alguma maneira Deus adiasse a pena para um tempo que ele derramaria a sua ira completamente. Então o que Satanás fazia? Satanás chegava diante de Deus, quando Maria pecava, e dizia: olha Deus, Maria pecou, transgrediu, falhou, e a tua lei diz que tu és justo, ela precisa ser punida, ela precisa ser destruída, porque tu és santo, tu és perfeito, tu és puro. Ela tem que receber sobre si uma ira proporcional. Mas Deus estava adiando e Satanás tinha legitimidade. Todas as vezes ele acusava, ele acusava, ele acusava, ele acusava, ele acusava. Mas João disse que quando Cristo veio e foi elevado aos céus, os anjos guerreavam nos céus e não se achou lugar para Satanás lá em cima. Vou repetir isso aqui para você. Quando Cristo foi assunto aos céus, não se achou lugar para Satanás lá em cima. Ele perdeu a legitimidade, ele perdeu a legalidade. Perceba essa questão dos ciclos. Aquilo que acontece aqui é a mesma coisa que acontece no capítulo 5. João chega na sala do trono, ele percebe Deus assentado no trono, com um livro nas suas mãos, selado por dentro e por fora. E João chorava muito, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava, chorava, chorava. E um dos anciãos chegou para ele e disse: João, não precisa mais chorar. Olha para trás, veja o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, João, aquele que através do seu sangue ele purifica. João, ele é digno, João, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A mesma coisa acontece no capítulo 20, quando a Bíblia diz que o anjo vem, pega Satanás e amarra Satanás, limitando o seu poderio e a sua capacidade. Foi isso que aconteceu. Satanás, depois da morte de Cristo, ele não tem mais legitimidade, ele não tem mais legalidade, ele não pode mais chegar diante de Deus para dizer para Deus: olha Deus, olha, Hugo errou, Hugo pecou, Hugo falhou. Sabe por que ele não tem, queridos? Porque todas as vezes que ele pensa em fazer isso, Deus vai olhar para ele e vai dizer aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Ele não ocupa mais de maneira alguma esse posto, essa posição, porque lá nós temos alguém, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, se ele por um acaso pensasse em nos acusar, Cristo olharia para ele e diria: não adianta, Satanás, porque eu morri por eles, o meu sangue foi derramado por eles, eu recebi as chagas, as dores. Eu quero que você entenda uma coisa: a maior dor que Jesus sofreu não foram os pregos, a maior dor que Jesus sofreu não foram as chagas, a maior dor que Jesus sofreu não foi nada disso. Lembremos-nos que aqueles dois que estavam ao seu lado receberam as mesmas feridas, e ainda mais, eles tiveram as pernas quebradas e morreram asfixiados. Qual foi a maior dor que Jesus recebeu? Ele recebeu a ira de Deus sobre ele. Tem um teólogo chamado Jack Cottrell que ele diz que Cristo recebeu sobre si uma ira proporcional a uma eternidade no inferno. Era essa a pena para aqueles que pecassem. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. Ele recebeu a pena que deveria cair sobre mim, sobre você. Aquilo por meio do qual Satanás nos acusava, apontava os dedos à rista e dizia: ele é miserável, ele é pecador. É verdade, Satanás, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o desejado das nações, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que é o Logos encarnado, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo de Nazaré. Nele nós temos liberdade. Eu convido só aqueles que são livres a levantar a mão e adorar a Deus nessa noite. Eu convido só aqueles que são livres a abrir a sua boca e dar o melhor glória a Deus que você puder.
Satanás não tem mais legitimidade, escute isso, de nos acusar diante de Deus. Pastor, e então o que ele faz hoje? A Bíblia diz que ele foi lançado na terra. Ele foi lançado aonde? Na terra. Ele não tem legalidade de me acusar diante de Deus. Então ele nos acusa, sabe aonde? Diante de nós mesmos. Ele nos acusa para nós mesmos. Você erra, ele chega na sua mente e diz: você é um miserável. Eu disse que você não ia conseguir. Você prometeu, você fez aliança, você disse: eu vou ser diferente, eu não vou mais fazer isso, aquilo, outro. Mas você errou. E nós ficamos para baixo, porque esquecemos de olhar para a cruz. Eu me lembro que uma vez o próprio Lutero, que era um homem que costumava ter muitas visões de Deus, muitas visões do diabo também, ele disse que o diabo aparece para ele e começa a elencar os seus pecados e dizer: Lutero, você é um pecador, você é um miserável, você é um falho, você é um fracassado. E ele começou a se acabrunhar, como dizia minha avó. Mas lá para as tantas ele olhou para Satanás e disse: tudo isso que você falou é verdade, diabo, mas eu quero que você escreva com letras grandes aí embaixo. Escreva assim: o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, ele me purifica de todo pecado. É verdade que eu e você somos falhos, é verdade que eu e você erramos, é verdade que eu e você somos fracos, é verdade tudo isso. E o diabo quer se aproveitar dessa realidade para lançar em rosto. Irmãos, em nome de Jesus, se você se aproximou de Cristo, foi o próprio Cristo que disse para Pedro: Pedro, aquele que já tomou banho, falando da regeneração, só precisa lavar os pés, que fala de santificação. O que Cristo está dizendo é: se a obra foi feita, se você nasceu de novo, se você é nova criatura, se você é filho de Deus, Pedro, levante a cabeça. Você errou, levante a cabeça. Você falhou, levante a cabeça. Você transgrediu, não para, não desiste, não retrocede. Ele quer que você abandone, mas existe um Deus que está de braços abertos e está dizendo para você: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu costumava, no início da minha caminhada, pregar isso aqui dizendo o seguinte: imagine a cena de um grande tribunal. Imagine um juiz, imagine um acusador, e nós temos um advogado que está nos defendendo. Quando o acusador aponta todas as falhas e o juiz está prestes a nos condenar, eu dizia, o advogado olhava para o juiz e dizia: tenha misericórdia. E então ele libertava o réu. Depois eu compreendi: não existe nenhum juiz que, sendo justo, pode simplesmente liberar o réu porque o advogado pediu misericórdia. Ele deixaria de ser justo, sim ou não? Sim. Então eu compreendi que Jesus não pede misericórdia nesse tribunal. Jesus olha para o Pai, para o juiz, e ele diz: justiça. Como assim? Justiça. Não entendi. Eu morri por ele, eu derramei o meu sangue por ele. A tua ira foi satisfeita completamente. Queridos, eu e você não temos créditos nos céus perante Deus. Quem tem crédito nos céus perante Deus é Jesus Cristo de Nazaré. É por causa dele que a Bíblia diz que nós adentramos o novo e vivo caminho que foi preparado pelo seu sangue. O corpo de Cristo foi rasgado como um véu para nos propiciar a aproximação de Deus. É por isso que você pode sim se alegrar na presença dele, exultar na presença dele, adorar, engrandecer, bendizer, abrir o seu coração diante dele. Pastor, mas eu errei, esta semana eu falhei, transgredi, entristeci o teu espírito. Irmãos, então em nome de Jesus, apenas abra o seu coração e diga: Deus, me ajude, me perdoa, me fortaleça. Mas o diabo não vai tirar a minha alegria da salvação, ele não vai tirar o meu prazer, o meu desejo de estar na casa do Senhor. Ele não vai roubar isso de mim. É isso que ele quer, irmãos, de cada um de nós. Ele quer que você viva uma vida espiritual minúscula, tacando
tacanha, sem graça, magra, franzina, mas a presença de Deus, ela te enche, ela te preenche, ela te completa. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi suficiente. Eu quero que você levante as duas mãos para cima, abra sua boca e adore a Deus nessa noite. E enquanto você adora, seja visitado pela presença do Altíssimo. Enquanto você adora, seja renovado, seja fortalecido, seja visitado, seja tocado. Que a presença de Deus, ela te renove. Perceba, quando Satanás perde, versículo de número 13, quando ele foi lançado por terra, ele passa a perseguir a mulher que deu à luz ao filho, o homem, a igreja. A igreja é protegida, mas lá no verso 11, mostra-nos qual é a estratégia antiga de Satanás. A Bíblia diz que ele abriu a boca e lançou uma água como se fosse uma inundação atrás dessa mulher. Isso aqui fala da influência de Satanás. A mesma coisa que ele fez com Eva, lembram? Ele tentou, ou ele induziu Eva ao pecado através das palavras. A mesma coisa ele tem feito ao longo de toda a história da igreja, tentando nos desvirtuar do caminho, nos afastar através de palavras enviesadas. Mas a Bíblia diz que da mesma maneira, Deus, ele fez com que a terra se abrisse e ela engoliu aquela inundação que o dragão lançara, e a igreja continuou avançando, progredindo, seguindo, sem parar, sem desistir, sem retroceder. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Que o Espírito do Senhor, ele guarde os teus ouvidos e o teu coração contra as palavras, contra ensinos, contra instruções, contra coisas que são enviesadas, que querem te afastar do caminho. Que o Senhor guarde a sua vida. O mesmo que morreu para te trazer para esse lugar é aquele que vai te sustentar até o dia do Senhor. Ele vai estender as mãos sobre você e trazer um tempo de avanço, de progresso e de crescimento. Independente, haverá investidas, haverá perseguições, haverá dificuldades. Nós enfrentaremos tudo isso, irmãos, mas não importa. Nós continuaremos marchando, avançando. Nós continuaremos triunfando. É como dizia Tertuliano: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mata um crente, nasce 10. Mata um crente, nasce 20. Mata um crente, nasce 30. Mas ninguém para. Por que não para? Porque é obra de Deus. Por que não para? Porque foi comprada pelo sangue. Por que não para? Porque existe um dono da igreja. Por que não para? Porque foi ele que chamou, escolheu, separou, arregimentou, encheu do Espírito, e ninguém consegue parar. Fica de pé no nome de Jesus. Eu queria, o Ministério do Louvor pode se aproximar. Eu queria que você, por favor, segurasse na mão do seu irmão. E você vai fazer o seguinte: você vai orar a Deus. Você que tem enfrentado momentos terríveis de acusação, você que tem falhado em algumas áreas e tem perdido a alegria da salvação e da presença, eu quero que nessa noite você abra o seu coração diante de Deus e você seja livre na autoridade do nome de Jesus. Eu quero dizer que você será livre. Fecha teus olhos. Comece a falar com seu Deus. Comece a dizer: Deus, eu preciso da tua presença. Sangue de Jesus Cristo de Nazaré recaia sobre cada um de nós nesta noite. Todas as cadeias sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus. Aquilo que atrapalha, que impede, aquilo que serve de obstáculo, Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite. Nós queremos te pedir, lave-nos com teu sangue. Que o teu Santo Espírito, ele produza restauração no coração de cada jovem que aqui está. Senhor, a tua mão de Deus é aquela que está estendida sobre cada um. Tu és aquele que conhece o oculto, o profundo e o escondido da alma. Então nessa noite, Senhor, nós liberamos essa palavra. Satanás não tem legitimidade contra aqueles que são os escolhidos do Senhor.
Senhor. Que esta noite seja uma noite de cura e de restauração em cada vida que aqui está. Tu és aquele que através do teu sangue compraste os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. É por isso que nós estamos na tua presença, para te engrandecer, para bendizer, para magnificar e reverenciar o teu nome. Eu queria que você levantasse a mão dessa pessoa o mais alto que você pode, e você abrisse a sua boca e adorasse a Deus nessa noite. Mas adora mesmo. Aproveite esse momento, porque você é livre, 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 você é livre. Que todo aquilo que te acusa, que te aflige, que perturba a tua alma, que caia por terra nessa noite e receba a graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre a tua boca, meu filho, e adore a Deus nessa noite. E enquanto você adora, seja visitado e visitada pela presença dele. Deus vai começar a encher jovens aqui da presença, do poder, da graça, de autoridade. Ele quer te usar, meu filho. Ele quer te usar, minha filha. Então levanta a cabeça nessa noite. E enquanto você adora, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheia da presença. Essa presença que renova, essa presença que fortalece, é essa presença. Adore. Adore a Ele. Todas as alturas, ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o meu sangue. Oh, Espírito Santo de Deus. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente. Abra os seus braços e diga isso. É o sangue Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, Brancos como a neve, amigos de Deus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga, só quem é livre, só quem é livre, diga isso. Eu sou livre, diga, eu sou livre, 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 livre. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Além do sangue de Jesus. Com as mãos levantadas, abre a tua boca para adorar a Deus nesta noite. Com as tuas mãos levantadas, abre a tua boca para adorar a Deus nesta noite. Escute o que diz o capítulo 12, verso 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu vou ler de novo para você isso aqui. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro.
Qual é o segredo, pastor? É o sangue do Cordeiro. Pastor, porque eu estou de pé? É o sangue do Cordeiro. Pastor, porque eu tenho liberdade para adorar? É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Abre a tua boca, meu filho. Abre a tua boca, minha filha, e adore a Ele. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Ele, Ele. Desce, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, cantando a tua glória. Os ressuscitados Esse nome é o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aplauda, aplauda, aplauda. Queridos, deixe-me perguntar se em nosso meio tem alguém que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Tem alguém? Deixa eu lhe conhecer. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou alguém que nunca fez uma aliança? Tem alguém? Levante a sua mão se tiver. Eu vi que tem bastante visitantes dentre aqueles que nos visitam. Tem alguém que está afastado? Tem uma jovem? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Um casal? Deixa eu perguntar para vocês, nessa noite, querem aproveitar?